vai falar do Abril Marrom. Os meses têm ganhado cores para que a gente possa falar da prevenção de muitas doenças. E o Abril Marrom está aí representando a prevenção de doenças oculares, problemas na visão. E até para que as pessoas tenham aí um check-up com mais responsabilidade, né? Às vezes a gente deixa passar um tempinho que não deveria, principalmente com as crianças. Mas as meninas prepararam um VT de abertura bem legal. Na tela. Você sabia que a cada 5 segundos, uma pessoa se torna cega no mundo? E que 80% das doenças que causam deficiência visual são preveníveis? Por isso, o mês de abril é dedicado à conscientização da população para a prevenção, diagnóstico, tratamento precoce e reabilitação da cegueira, o Abril Marrom. Um lembrete sobre a importância de cuidar da visão. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, existem mais de 1 milhão de brasileiros afetados pela cegueira. Estima-se ainda que entre 60% e 80% dos casos de cegueira poderiam ter sido evitados. Ou seja, quase 700 mil brasileiros que perderam a visão poderiam estar enxergando caso tivessem feito acompanhamento oftalmológico de forma regular. Visitas periódicas ao oftalmologista são a melhor forma de prevenir doenças que causam a cegueira. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais para que o paciente possa manter uma boa visão ao longo da vida. Fique de olho! Tá aí, olha, lindo VT de abertura e é verdade, né? A gente convidou a oftalmologista, a doutora Milena Shibana, bem-vinda. Obrigada. Prazer tê-la aqui. Um prazer enorme. Porque que coisa, não sei se é cultural e claro que não ocorre só na sua especialidade, ocorre em muitas. As pessoas procuram ajuda quando de fato tem alguma coisa ali incomodando e tirando do convívio social ou tirando do trabalho, né, de certa forma. Quando elas percebem que tem alguma coisa errada. Errada. Isso é cultural, né, Isso é do cultural, brasileiro. mas para a visão é muito perigoso. É porque perigoso. algumas doenças são extremamente silenciosas. Elas não manifestam qualquer sintoma no início da doença. Então, por isso que é muito importante a prevenção, o check-up anual, para que você não possa, né, não chegue aí no estágio de perda de visão ou até mesmo cegueira. Esse mês, então, que é o Abril Marrom, vocês estão destacando a importância da ida ao oftalmologista, principalmente, né? Exato. Ou vocês têm algumas dicas, até antes da gente falar das doenças que a gente separou, algumas reversíveis até importantes da gente tocar no assunto, mas para que as pessoas percebam aí alguns indícios, algum início de algum problema. Sim, nós vamos falar dos sintomas iniciais, mas como eu disse, algumas doenças são extremamente silenciosas, então, na verdade, o Abril Marrom é para conscientizar a população da necessidade da prevenção mesmo. De ir ao oftalmologista anualmente, porque é a forma mais segura que vocês têm de evitar uma perda de visão. A Organização Mundial de Saúde, ela levantou um dado muito assustador, que mais de 80% das causas de cegueira são causas evitáveis. Então você imagina quantas pessoas ficam cegas todo ano por causas que poderiam ser evitáveis com um simples check-up anual. Ou chegam a perder muito da visão, Exato. né? Comprometendo também qualidade de vida. A gente vai colocar aí na tela, então, vamos falar de algumas dessas doenças, claro, que são até mais comuns do que a gente imagina. Na tela, então, a gente separou e temos aí a ilustração de todas. Vamos falar do glaucoma. O glaucoma é a segunda principal causa de cegueira no mundo, mas a primeira causa de cegueira irreversível, né? Então, porque a primeira causa de cegueira no mundo é a catarata, mas ela é uma cegueira reversível. O glaucoma não. E o que acontece no glaucoma? O glaucoma é um dano ao nervo óptico que ocorre por diversos fatores, mas o mais conhecido é o aumento da pressão intraocular. Então, esses pacientes, eles têm um defeito nessa malha trabecular, que é esse ângulo que faz a drenagem do líquido que é produzido no olho, e por não conseguir drenar adequadamente esse líquido, o líquido produzido acaba se acumulando ali dentro do olho e aumentando a pressão intraocular, causando machucados, danos ao nervo óptico, que é a estrutura que vai levar o estímulo luminoso até o cérebro para que forme a imagem. Então, esses pacientes, eles têm uma perda de visão,
que é uma perda de visão normalmente que se dá de fora para dentro, é uma perda de visão inicialmente periférica e por isso que é muito difícil do paciente perceber sozinho. A maior parte das vezes, quando ele percebe que tem alguma coisa errada, ele já está num estágio bem avançado da doença. Tem alguma relação, pacientes que são mais alérgicos e que mantêm uma coceira, enfim, um atrito aí nos olhos? A coceira no olho, os pacientes alérgicos têm mais relação com o ceratocone, que é uma outra doença também que pode levar à diminuição da visão e que também, se tratada essa alergia tal, é uma doença evitável, né? Ceratocone. Acho que a gente tem também, não está nessa ordem, né? Vamos falar do ceratocone? Quem quiser manda perguntinha na @VocêBonitaTV, porque é algo aí que pode vir desde a infância, né? Exatamente. É a doença que mais acomete crianças e jovens, na verdade, ao contrário das outras, né? Então, o que acontece? A córnea, que é essa estrutura transparente na frente do olho, é a nossa principal lente do olho. Tá. No paciente com ceratocone, a córnea ela adquire esse formato de cone, um formato bicudo. E por ela ser a principal lente, assim que os raios de luz elas passam pela córnea, elas sofrem uma distorção e causam uma distorção também na imagem. Esses pacientes têm uma imagem mais embaçada, parecendo um astigmatismo alto, que é o que ele acaba causando mesmo, e que pode ser evitado com o simples fato de não deixar coçar o olho, tratar a alergia na criança, ou mesmo tirar o hábito. Tem gente que não tem nenhuma alergia, tem o hábito de coçar o olho mesmo. E é uma doença absolutamente evitável, em alguns casos, porque também tem um caráter genético, que é esse... Eu ia te perguntar, tem? Tem um caráter genético, né? Mas é de 1 a 2% da população só. Então, porque em alguns casos é necessário até o transplante, né? Nos casos mais avançados vai para o transplante. Então, como que a gente trata o ceratocone? O primeiro tratamento é óculos. O paciente ele consegue ter uma boa visão com óculos, está tratado. Precisa ser acompanhado, mas naquele momento ele está tratado. Para não avançar. Para conseguir dar uma boa visão para ele. Tá. Com o óculos não enxerga, nós tentamos as lentes de contato, né, que causam uma certa aplanação dessa córnea que está bicuda e dá uma melhora de visão que o óculos não consegue oferecer. Tá. Nos casos mais avançados, aí tem as modalidades cirúrgicas, algumas para retardar a progressão, outras como o anel para tentar melhorar mesmo a qualidade óptica, a qualidade de visão do paciente, e nos casos mais avançados, o transplante. Mas hoje, então, a gente tem bastante coisa até chegar no transplante. Graças a Deus. E isso você vai descobrir como? Indo na consulta oftalmo, não tem jeito. Não então, tem mamãe de plantão, já que quando a gente fala aí, a gente tem um público muito grande das meninas que têm filhos aí pequenos, assim como eu, essa é a doença, então, que pode vir desde a infância, né? A gente tem que ficar atento. Precisa sim. Até porque as crianças, às vezes, não falam nada. Não falam nada. E a gente não fica com elas o dia todo para ver se de fato está tendo essa coceira. Para a criança, Carol, ainda tem uma outra agravante, né? Criança, por não ter essa noção, né, de testar um olho de cada vez, ver se está enxergando com os 2 olhos, às vezes ela enxerga de um olho só e não percebe. Só que a fase de desenvolvimento visual termina aos 7 anos de idade. Por isso que é importante levar as crianças desde pequenininho no oftalmologista. Porque se for detectado que, por exemplo, um olho tem um grau muito maior do que o outro, ela está usando praticamente só o olho que tem o menor grau e o outro olho não está desenvolvendo, nós prontamente corrigimos com óculos, que é o suficiente, para que ele consiga desenvolver a visão dos 2 olhos da mesma forma. Porque depois dos 7 anos de idade... É mais difícil. É mais difícil, é o tal do olho preguiçoso, que aí já não dá para corrigir. Tô ali no limite. Vamos para a próxima, então. Na tela, a gente vai falar do descolamento da retina, de retina, né? Vamos ter ilustração daqui a pouquinho, a gente conta para vocês. Agora a gente continua para falar, a gente deixou aqui um problema, uma questão também, que é até mais comum do que a gente imagina, que é esse descolamento de retina, né? É comum e grave, né, Carol? O problema é que o descolamento de retina, a gente considera uma urgência oftalmológica. Se não tratado dentro de um prazo curto, ele pode levar à perda de visão irreversível. Puxa então, vida. é uma urgência mesmo. O que acontece no descolamento de retina? Pacientes míopes, principalmente, pacientes que já têm uma idade um pouco mais avançada, acima dos seus 50 anos de idade, eles estão mais sujeitos a ter o descolamento de retina, que é o descolamento exatamente dessa estrutura que capta os estímulos luminosos e transmite para o cérebro através do nervo. Tá. Então é como se fosse o filme daquelas câmeras fotográficas antigas, né? Então ela que capta a imagem e transmite. Então uma vez que ela está descolada das camadas, né, mais profundas, ela deixa de receber o aporte necessário de sangue, de oxigênio, de nutrientes e ela começa a morrer. Então mesmo que depois
você consiga colá-la com uma cirurgia, se demorar muito para que isso aconteça, ela não vai mais conseguir transmitir da mesma maneira. Então pode realmente levar a uma perda de visão irreversível no paciente. E ela tem sintomas? Então, tem alguns sinais de alarmes que nós orientamos todos os pacientes, mas principalmente, mais uma vez, os míopes e os pacientes que já passaram ali dos seus 50 anos de idade, que são os pacientes que estão com maior risco. Moscas volantes, que são aqueles pequenos pontinhos pretos boiando, flutuando na visão, que só a gente enxerga, a gente até acha, fala, pô, tem bichinho. E não tem bichinho nenhum. Tem bichinho. É um sinal de alarme. Uma vez que você começou a ver moscas volantes, precisa passar no oftalmologista para ser examinado. Tá. Flashes de luz, que nós chamamos de fotopsia, que pode ser uma luzinha piscando, ou um flash mesmo, como se fosse uma câmera fotográfica que só você está vendo, também requer um exame oftalmológico completo para ver se não tem nada de errado com a sua retina. Então tá ligado, pode vir aí pacientes que têm miopia, tem uma relação direta tem com a miopia. uma relação direta com miopia, com a idade, pacientes que estão mais suscetíveis a traumas, então jogadores, né, lutadores, mas qualquer pessoa, na verdade, pode ter um descolamento de retina, né? Tem alguns fatores hereditários também relacionados. Então, o ideal é que todo mundo passe aí numa consulta para poder ficar tranquilo. Não tem jeito. O que chama mais atenção nessa questão aí da visão, que eu acho interessante colocar aqui, doutora, é que muitos desses problemas a gente não sente uma dor. Não é um sinal de alerta à dor, né? Ou não consigo abrir os olhos. Então eu acho que isso dificulta bastante, faz com que, como vocês comentaram, e por isso o Abril Marrom, as pessoas acabem se distanciando do diagnóstico e quando vai ver já é uma coisa mais grave do que poderia. Exatamente. Né? Porque não dói. Exato. Está acostumado a sentir dor e fala, não, então quando tem alguma coisa eu vou sentir dor e aí eu procuro ajuda. E não é bem assim na questão da visão. A gente tem mais um problema para colocar para vocês e perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Olha lá. A catarata. A catarata, como eu havia dito anteriormente, é a principal causa de cegueira no mundo, mas ela é reversível, né? Então essa é a parte boa. Então, o que é a catarata? Ela é a opacificação da nossa lente natural do olho, que chama cristalino. Então, atrás da parte colorida do olho, nós temos uma lente. E quando essa lente começa a perder a sua transparência, aí, como eu costumo falar para os meus pacientes, não faz mais sentido chamá-lo de cristalino. E ela muda de nome e passa a ser chamada de catarata. Entendi. Então, na cirurgia de catarata, nós substituímos essa lente opacificada por uma lente artificial e assim consegue restabelecer a visão do paciente. Está extremamente ligada à idade, à radiação ultravioleta e uso de algumas medicações como o corticoide. Ah, é? Cuidado, então. Você diz na vista, de pingar, corticoide ou corticoide via oral? Via oral. Alguns pacientes que precisam, por questões alérgicas ou doenças autoimunes, eles desenvolvem com mais frequência catarata e até mais novos do que a gente espera, pelo uso da medicação. Agora, é reversível ainda bem e melhora, devolve a qualidade de vida demais, né? Volta a enxergar mesmo, né? Quem acompanha alguns casos, quem já fez a cirurgia, é muito interessante. Vamos colocar a perguntinha do público, dá tempo na tela? Quem escreveu pra gente? Obrigada, Maurício, um beijo para você. O filtro de luz azul nos celulares funciona para o cuidado dos olhos? O filtro de luz azul, lembra? Vim aqui falar sobre isso há uns 2 anos atrás. Que a gente falou de tela, de computador, de TV. Computador. É um assunto que está bem em voga mesmo. Nós sabemos que a luz azul, ela causa algum malefício para as células da retina. Então, como nós somos a primeira geração que ficou muito exposto às telas de LCDs, então, como prevenção, nós recomendamos sim o filtro de luz azul. Nós acreditamos que tenha algum benefício aí a longo prazo. Mas a gente vai descobrir, na verdade, quando a nossa geração ficar mais velhinha e aí a gente vai descobrir qual que vai ser o dano real dessas telas de LCD. Dessa tela. Agora, por exemplo, é interessante isso também. A gente tem a possibilidade hoje de aumentar ou diminuir o brilho e tal, claridade. O que é recomendado, doutora? Se é que pode ajudar nessa questão. Quanto maior o brilho, maior o ofuscamento, na verdade. E o que causa maior desconforto para os olhos é a questão da tela de LCDs, elas funcionarem com pixels, que são aqueles milhões de pontos luminosos. E o nosso olho está sempre procurando um foco único. Então, na frente de qualquer tela, celular, tablet, computador, o olho ele fica focando e refocando, procurando alguma coisa que ele nunca vai achar numa tela de LCD. E isso causa muito cansaço, isso aumenta o nosso nível de atenção, fazendo com que nós pisquemos menos na frente das telas, fazendo com que o olho resseque mais. Então, o ideal é não fazer um uso tão abusivo assim. Né? Porque mesmo até as crianças... o brilho da tela. E, gente, é tão...
é uma discussão de um monte de coisa, né? É. Porque às vezes a criança fica um tempo pontual, enfim, tem a regra, né? Olha, então tanto tempo, sei lá, meia hora, enfim, cada casa, cada pai e mãe sabe e coloca ali estipulado. Mas na escola eles já têm matérias que eles usam tablets, porque, claro, não dá para fugir dessa mídia. Então, é a facilidade. É a facilidade. Também, né? Mas tem alguma dica, assim? Aumentar a distância, enfim... Aumentar a distância, os filtros de luz azul também são recomendados e o que a gente recomenda muito para criança e para adultos também é que tentem não usar próximo à hora de dormir, porque interfere na qualidade do sono, no caso das crianças vai interferir também de alguma forma no crescimento e no desenvolvimento delas, desenvolvimento cognitivo, né? Ah, boa dica. Tem perguntinha do público da Tempo, quem escreveu pra gente na tela. Um beijo, Silvia, obrigada. Descobri ter ceratocone aos 22 anos. Poderia nos dizer se anel de Ferrara é uma boa opção? Tá certo. Silvia, é o seguinte, o anel de Ferrara, qual que é o intuito dele? É um anel que ele é implantado na córnea para tentar melhorar a qualidade óptica. Então, aquele cone, a hora que eu coloco um anel, ele tenta devolver aquele formato de semisfera para a sua córnea. Só que cada caso é um caso, então precisa ver se o ceratocone está avançando ainda, né? Porque talvez não seja a melhor opção, né? Qual que é o grau do seu ceratocone? Precisa passar em consulta, não tenho como te dizer, mas o anel de Ferrara, normalmente ele funciona bem, mas precisa ser bem indicado para que ele ofereça o resultado que você espera. Tá aí, obrigada pela pergunta. Silvia, tem mais da Tempo? Outra coisa, doutora, que eu ia tocar no assunto quando a gente está falando de prevenção, a gente não falou aqui, mas dos outros problemas muito comuns que são aí ligados à miopia, astigmatismo, enfim, e que são de dia a dia de consultório de vocês. O número tem aumentado por causa dessas questões aí, dessas novidades midiáticas? Tem, né? Saiu um estudo, há muito tempo isso está sendo discutido em congressos, saiu um estudo internacional bem interessante, mostrando que cerca de 90% das crianças e adolescentes lá na Ásia, elas usam óculos, precisam usar óculos, muitas vezes por miopia, e que eles acreditam ser decorrente do uso abusivo de dispositivo eletrônico. É um tema que está sendo bastante discutido, né? Tem várias teorias envolvidas, se é o dispositivo, se é o fato das crianças irem brincar menos e se exporem menos à luz solar, né? Que já é uma teoria mais europeia. Mas existe sim. E tá tendo. Só pra gente lembrar, quando a gente era pequena e ia pra escola, quem usava óculos? 1, 2 amiguinhos. Verdade. Hoje você vê numa sala de aula uma grande quantidade de crianças usando, né? Tem que ficar ligado. Dá tempo de mais perguntinha. A Glaucia separou pra gente fechar com chave de ouro. Obrigada, Elisângela. Um beijo pra você. Meu filho tem 5 anos e ele coça muito o olho e tem sensibilidade à luz, principalmente ao acordar. Aí ela pergunta o que seria. Elisângela, a causa mais comum de coceira no olho em criança é a alergia. Precisa levar, precisa examinar, mas a alergia ocular, que normalmente está relacionada a uma rinite, né, um quadro mesmo alérgico de pele, ela é muito comum, né, então faz com que a criança coce, e quando ela coça o olho ela machuca a córnea e isso aumenta a sensibilidade à luz. Mas é bom levar no oftalmologista para dar uma olhadinha, né? E pingar o colírio sem remédio, né? Aquele de lágrima, o lubrificante. Nós recomendamos, ainda mais aqui, né? Em São Paulo o tempo é muito seco, muita partícula de suspensão, suspensa no ar, mas precisa saber direitinho o que vocês estão pingando, porque tem colírio que tem medicamento. Exato. Então, fiquem ligados, peço orientação médica. Vou agradecer a doutora Milena Shibano, oftalmologista, telefone 3124-0999, 3124-0999. Nos vemos mais tarde, às 22h30, com a segunda exibição do Você Bonita. E amanhã, ao vivo, às 9 da manhã. Vai lá no Insta para me seguir, @Carol_Minhoto. Beijo!